Nessa aula de hoje aqui, a gente vai entrar num assunto aí que a gente já trabalhou um pouco, tá? Que são os vetores de caracteres, que quando a gente trata ele como sendo uma coisa única e não um conjunto de caracteres, a gente trata ele como sendo um texto, tá? E a gente tem o nome dele de string. Então esse cara, ele é uma estrutura unidimensional, tá? De caracteres. Só que eu trato ela como uma única coisa. Então vocês vão ver que em outras linguagens, vocês vão ver aí PHP, vocês vão ver Java, vocês vão ver várias linguagens nesse meio tempo aí, vocês vão ver que cada linguagem dessa trabalha de uma forma diferente esse tipo de dado, tá? Então, tem linguagem que trata como uma coisa única, tem algumas linguagens que tratam como sendo uma estrutura mais elaborada, tá? E a linguagem C, ela é bem simples, tá? A gente acaba sofrendo um pouco para trabalhar com string em linguagem C, por quê? Porque é tratado de uma forma bem simples, sem estruturas auxiliares nenhuma, tá? Diferente de Java e de outras, eles utilizam alguns contadores, algumas estruturas internas à própria estrutura de string, para saber qual o tamanho da string, para saber tudo isso. E aqui na linguagem C a gente não tem, tá? Então a string aqui ela é um conjunto de caracteres, tá? Que ela tem uma peculiaridade aí, algo bem simples que é o término dela, tá? Então, eu vou explicar hoje o que a gente vai trabalhar, tá? Essa semana. E aí a gente vai entrar nesse assunto que é um assunto relativamente rápido, porque você já sabe o que é, como funciona. E aí vocês vão... eu vou só passar alguns comandinhos, tá? Que é para trabalhar com a estrutura como uma coisa única, tá? Então a gente usa uma biblioteca de função para poder fazer com que essa estrutura a gente consiga trabalhar de uma forma melhor com ela e não trabalhar caractere a caractere como sendo um vetor. Tá? Então essa semana, ó, a gente vai ver string, entender qual que é esse conceito, tá? E como ela é trabalhada em linguagem C. E depois a gente vai trabalhar com uma biblioteca de função chamada string.h, tá? Essa biblioteca de função aí, ela tem um conjuntinho de funçõezinhas que permite a gente fazer operações mais elaboradas com uma string, com um vetor de caractere. Exemplo, eu quero procurar se o nome que eu tenho lá dentro é João, e aí eu tenho uma função que faz isso, tá? Então ela ajuda um pouco o nosso trabalho aí de manipular strings. Então na aula de hoje a gente vai estar vendo isso daí. Eu acho que a gente não vai demorar até as 10h40 não, acho que umas 10h15 a gente já termina essa aula, tá? Porque ela tem pouca coisa. Amanhã a gente está em plantão de dúvida também, como toda vez a gente tem. E na quinta-feira a aula de revisão de conteúdo que a gente está fazendo toda semana aí para dar um auxílio àqueles que já estão com dificuldades em matérias passadas. Bom, e o que vocês têm de atividade para entregar? Tá? Você vai ter uma lista de exercícios de strings. Tá? Essa lista não é muito grande, tá? Parece ser, mas na verdade são funções simples que vocês vão desenvolver, tá? E aí a gente vai trabalhar essas funções simples pensando na estrutura string sem utilizar funções, tá? Sem utilizar funções da string.h. E aí nesse caso aqui, a 2 a gente vai só implementar o que a 1 pede, então é um exercício só, tá? O 1 e o 2 é só um exercício único, tá? E o 3 é um exercício um pouco diferente, onde a gente tem aí um vetor de string, tá? Na verdade ele é uma matriz de caractere, certo? Mas é simples trabalhar e eu vou mostrar para vocês como desenvolver essa atividadezinha. E aí eu vou deixar material aqui. Na semana passada eu já adicionei aqui, ó, foi adicionado logo na terça-feira mesmo o vídeo da aula que foi passado, os exercíciozinhos, e aqui tem um técnico de desenvolvimento de programa utilizando funções.
tá? Esse cara aqui é uma paginazinha, na verdade tem um conjunto aí de ações para facilitar o desenvolvimento de um programa utilizando funções. Então tem um probleminha aqui, e aí a gente tem os passos para resolver ele. Então tem a solução de todo o problema aqui, bem detalhado. Então quem está com dúvida ainda em funções, é bom dar uma olhada nesse tópicozinho aqui. Ele é bem rápido e é bem objetivo. É para ensinar como desenvolver e trabalhar com funções da melhor forma possível. Beleza? Então vamos lá. Vamos entender então o que é uma string, o que é essa estrutura aí diferente que a gente tem. Então quando eu crio lá um char texto de tamanho 10, significa que eu tenho 10 espaçozinhos para armazenar caracteres. Tá? Ah, professor, mas e se eu quiser armazenar mais? Esse põe um tamanho maior, não tem problema nenhum, certo? Ele é bem flexível quanto a isso. Porém, quando a gente fala que é um conjunto de caracteres, a gente está preocupado caractere a caractere, tá? Diferente disso aqui, ó, isso aqui é um texto, tá? E o texto é algo que eu tenho que trabalhar ele como uma coisa só, porque se eu tenho um texto aqui, um conjunto de caracteres, se eu vou comparar, se eu vou fazer qualquer ação com ele, eu tenho que fazer elemento a elemento. E eu não quero fazer dessa forma, tá? Então imagine o seguinte, quando a gente faz um scanf, a gente pode utilizar o %s para fazer a leitura de strings, tá? Então eu posso fazer assim, ó, então eu posso usar um scanf, olha que interessante. Em vez de eu ler nesse scanf caractere a caractere, ele vai estar lendo um conjunto, tá? Só que ele para quando encontrado o enter ou espaço em branco. Tá? Então, o scanf, eu posso ler uma string como sendo um texto normal. Vou pedir o nome de uma pessoa. Se não tiver espaço, pode. Se tiver espaço, não funciona. Tá? E a gente tem que lembrar que quando a gente lê o texto aqui, o que aconteceu? Você vai ler e ele vai guardando aqui. Então, se eu digitar lá, ó, André, ele vai digitar assim, ó, vai guardar o primeiro cara aqui no A, o segundo no o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto. Então, ele vai armazenar isso aqui de uma forma contínua dentro da memória, certo? Então, esse cara aqui, a gente tem uma quantidade de caracteres, não tem? Eu usei só 5. Aí surge um problema. Como que eu controlo isso tudo? Tá? Como que eu faço para saber que, na verdade, aí dentro eu tenho 5 caracteres e não os 10 que foram preenchidos? Na verdade, precisaria ter uma estrutura auxiliar, tudo mais, para conseguir fazer essa atividade, tá? Controlar a quantidade de caracteres que a gente tem dentro dessa string. Mas aí, quando eu leio com %s, olha que interessante. Então, quando eu leio já pensando lendo uma string, não lendo um monte de caractere, a linguagem, ou seja, o scanf com isso daí, ele coloca aqui, ó, na última posição um /0. O que é esse /0? Esse /0 indica que acabou a minha string, tá? Ah, professor, então eu consigo, então não preciso ter a estrutura auxiliar, tá? Eu vou varrendo ele e quando achar o /0 acabou. Exatamente. E uma outra vantagem, que quando eu leio com scanf e eu quero apresentar esse cara, eu posso utilizar o printf também. E aí, o que esse printf faz? Ele imprime até encontrar esse /0. Tá? Então, tá? Então, aí a gente está trabalhando já com a estrutura
completa, né? Na verdade, a gente está trabalhando com um texto e não mais trabalhando como um conjunto de caracteres. Ah, professor, então toda vez que eu utilizar o scanf com %s, ele vai pôr sozinho esse /0 no fim? Sim, vai pôr sozinho esse /0 no fim. Ué, mas então como que funciona? Ele vai lendo, na hora que você pressionou um Enter ou deixou um espaço, ele vai trocar esse Enter e espaço pelo /0. Tá? Só tem que tomar muito cuidado com uma coisa. Aqui no de baixo aqui, ó, eu digitei o meu nome inteiro. Então eu vou colocar lá Olha que problemão que ele gera para mim. Primeira coisa que ele fez é o que? Ele extrapolou o espaço aqui, ó. Então essa extrapolação aqui, o que acontece? Isso aqui pode sobrecarregar, sobrepor dados de uma outra variável, tá? Então isso é uma coisa que eu tenho que tomar cuidado. Então vamos colocar aqui, ó, o printf, o scanf permite digitar mais que o tamanho reservado. Esse é um problema, tá? Então, quando eu uso scanf, eu consigo escrever mais do que essa área que eu tenho. E aí isso gera um problema, por quê? Porque eu posso estar sobrepondo outra variável, tá? E o scanf tem um outro problema. O scanf, quando encontra o espaço em branco, coloca um /0, indicando que é o fim da string. Tá? Então o /0 quando a gente usa scanf, ele encontrou espaço em branco, ele trunca a string, ou seja, a minha string, então na hora de eu dar o printf ali, ó, ela vai estar assim, ó. Ou seja, ela vai terminar aqui. Então o /0 termina a string. Então o printf, na hora de imprimir, ele vem. Ah, é /0? Não, então vão indo. Opa, chega o /0. Parei aí a impressão desse cara. Tá? Então, são dois probleminhas que a gente tem de trabalhar com string com o scanf. Tá? Aí, então, tem dentro da biblioteca uma forma mais inteligente de se utilizar isso daí, que é um cara chamado gets. Faz a leitura de um texto e armazena na variável. Tá? Então o gets, ele faz praticamente o que faz o scanf, mas ele me permite digitar espaços. Tá? Então, no gets, eu posso digitação de espaços em branco. Tá? Então, se eu vier aqui e utilizar o gets para ler esse cara aqui, ó, já ler o texto 2, então chegar aqui e fazer assim, ó, gets texto 2, texto 2, então ele vai permitir que eu digite isso daqui, ó. Só que da mesma forma, na hora que eu dei Enter, ele vai guardar lá no fim /0. Tá? Mas ainda continua tendo um problema. Tá? Que problema? O problema
de estar sobrepondo uma próxima variável que eu tenho aqui dentro. Tá? Então, vamos pensar aqui, se aqui eu tivesse uma outra variável lá, um outro texto, então ele estaria sobrecarregando, sobrepondo o texto que eu tenho lá dentro, e aí vira uma bagunça. Tá? Eu vou mostrar um caso para vocês aí, de que as strings vão se juntarem, tá? Só para mostrar o que acontece quando tem essa sobrecarga, essa sobreposição, essa sobrescrita da área de memória de uma variável em relação à outra. Ah, professor, então eu quero guardar o estado que a pessoa mora. Tá? Então vou colocar aqui, ó, char estado. O estado é sempre 2, né? Vem aqui e coloco o 2. Tem que tomar bastante cuidado em relação a isso. Por quê? Porque quando eu trabalho com 2, olha o que vai acontecer. Então eu tenho 0 e 1 aqui. Tá? Eu tenho a posição 0 e 1 e aí vim digitei São Paulo aqui, ó. Mas o que eu disse? Toda vez que eu tenho uma string, o último caractere dela é o quê? É o /0. Olha o que aconteceu. O /0 não ficou mais dentro da string. Tá? O /0 ficou na próximo espaço de memória. E aí pode estar sobrescrevendo uma outra variável. Tá? Então, quando a gente vai utilizar a string, para armazenar texto, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que reservar sempre um espaço a mais. Tá? Sempre reservo um espaço a mais. Por quê? Porque além a gente tem que lembrar que uma string ela é formada por um conjunto de caracteres, tá? Mais o /0 para finalizar esse cara. Beleza? Então aqui o estado é 2, nós não vamos ocupar 2, ele vai ocupar o quê? 3 espaços. Tá? E aí sim eu tenho mais um espacinho aqui. Tá? E esse último espacinho aqui vai servir para mim armazenar esse /0. Tá? Entenderam como que é guardado uma string dentro da minha memória, como que ela é armazenada, como que a linguagem C reconhece essa string e não precisa mais guardar o tamanho dela? Entendi, professor. Professor, eu tenho uma dúvida. No caso, então, se o senhor pedir, por exemplo, faça uma leitura de 30 letras, por exemplo, né? 30 palavras, 30 letras. Aí, no caso, eu colocaria 31, por causa que é string. Para esse caso, pode usar as 30 mesmo, tá? Eu só falo para tomar cuidado quando você tem algum campo que você vai ocupar exatamente aquela quantidade, tá? Então, que nem estado, imagina assim, CPF, que tem os pontos, os tracinhos, se você não deixar esse espaço a mais, ele vai ocorrer esse probleminha que está aí. Certo. Beleza? Bom, só que aqui, ó, o gets, ele tem um defeitinho também. O gets, ele permite escrever mais que o tamanho do texto, do espaço reservado. Putz, então não tem como resolver esse problema, tá? Eu vou mostrar aqui como a gente resolve eles, tá? Existe também um cara chamado puts. Existe o gets, que faz a leitura, e existe o puts, que ele faz a apresentação, tá?
Então o gets lê, o puts apresenta. É a mesma coisa do scanf para ler e printf para apresentar. Tá? Ah, professor, então eu vou usar sempre o gets e o puts? Não, a gente pode usar o printf, não tem problema nenhum de usar o printf com %s, sem problema nenhum. O scanf só tentar quando não tiver espaço você pode usar, mas se for algum texto que tem espaço já não pode usar, por quê? Porque você vai perder o que tem depois do espaço, beleza? Então sempre bastante cuidado com isso daqui. Bom, e se eu quisesse saber qual o tamanho de uma string? Qual o tamanho dessa string aqui, texto 10? Tá? Ou seja, qual o tamanho utilizado por texto? Certo? Então, o que eu teria que fazer? É algo fácil. Eu tenho que vir aqui, ó, e vou contando, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Opa, encontrei o /0. Já sei que eu tenho 5 carinhas. Tá? Então, tudo que a gente faz com a string é baseado em quem? Nesse /0. Por quê? Porque não tem um outro cara que controle ele. Tá? Então, o final de cada string é sempre o /0. Então, qualquer ação que você for fazer vai ser baseado nesse cara aqui. Ó. Tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, ó, eu quero saber o tamanho de uma string. Então, eu vou criar aqui dentro ó, um str aqui. Vou chamar aqui que tem 100. Tá? Aí eu vou fazer o quê? Eu vou fazer a leitura desse cara. Então eu vou utilizar o gets str. Tá? Eu vou mostrar o put sendo usado também, str. Então se eu vier rodar esse programinha aqui, ele vai pedir para digitar um texto aqui. Eu vou digitar. Tá? E aí está apresentado. Ó. Então, o gets e o puts ele só precisa para receber o quê? Receber a string onde vai ser armazenado o valor que eu quero, tá? Que eu vou estar digitando. Aqui eu posso colocar, professor, tem que usar printf, o jeito que você quiser. Você pode usar do jeito que você quiser. Posso chegar e colocar um printf aqui, ó. Digite um texto. Tá? E aí eu posso usar puts aqui, ou eu posso utilizar também o próprio printf aqui, ó. Printf. Lembrando que o puts, ele sempre já pula a linha, tá? Aqui eu vou colocar lá %d, vou pular fazendo salto de linha aqui, ó. E vou mandar imprimir o str aqui também, ó. Tá? Então vai ser impresso 2 vezes, eu vou digitar uma vez, vai ser impresso 2. Opa. %d não, %f, tá? Tá vendo? Então, ó, o puts, na hora que eu dei o gets aqui, ele leu o texto inteiro, guardou na string. Pode ver que não aparece sujeira na frente, não aparece nada. Se a gente tivesse feito com vetor de caractere, sem utilizar o gets, a gente ia perder, ia ter uma continuação de sujeira, geralmente é o que fica na memória, tá? E aí, o puts imprimiu uma vez, aí eu pus, lembra que eu falei que o puts já pula uma linha automática? Então, ó, já pulou uma linha, e aqui eu coloquei aqui um /n, pulou outra linha e mandou imprimir de novo. Então, vocês podem ver que o printf e o puts fazem exatamente a mesma coisa. É que o puts já pula a linha, eu não preciso passar string de formatação, ele já tem o seu formato padrão, que é sempre string. Beleza? Vamos lá agora. Bom, agora eu preciso saber quanto a pessoa digitou lá dentro, tá? Então, para mim saber quanto, eu vou criar uma funçãozinha aqui em cima. Vou criar uma funçãozinha aqui, ó, função int, conta letras. Tá? Na verdade, vamos chamar aqui de tamanho string.
Aí eu vou passar uma string aqui, ó, char str. Tá, pessoal, quando você quer passar uma string e você não quer identificar o tamanho dela aqui, não é necessário, tá? Eu posso deixar só abre e fecha aqui, ó, que ele pode servir para uma string de qualquer tamanho, beleza? Então aqui o que eu vou fazer? Eu preciso fazer uma contagem até encontrar o meu barra zero. Lembra lá, ó, que uma string termina sempre no barra zero, ó, no barra zero. Então se eu for contando até encontrar o barra zero, eu consigo saber quantos caracteres eu tenho, beleza? Então eu vou lá, ó. Então vou fazer isso aqui, ó. Vou fazer aqui, ó. Então inicialmente, quando eu comecei a contar, não tem nada, tá? Só que tem um porém. Eu não sei quantos tem aqui, então eu não posso utilizar o quê? Eu não posso utilizar o for. Eu tenho que utilizar quem? Eu tenho que utilizar o while para fazer essa varredura, tá? Então eu vou fazer com o while aqui, ó. Enquanto a quant, a string, né? Na verdade, a string na posição quant não for igual ao barra zero, ou seja, enquanto eu não encontrei o barra zero, o que eu estou fazendo? Eu vou contando, então eu vou colocar a quant mais mais. Então imagine que essa estruturinha aqui, o que ela vai fazer? Ela vai varrendo até encontrar quem? O barra zero. Então quando você estiver trabalhando com string, tudo que você vai ter que fazer é sempre procurando por quem? Por esse cara, porque é só ele que é o fim da string. Tá? Então aqui eu posso retornar esse quant, ó, return quant. Esse cara aqui é uma funçãozinha para mim identificar o tamanho da string. Então vou mandar imprimir aqui embaixo, ó. %d, e aí eu vou chamar aquela funçãozinha lá, que é a funçãozinha toString. E vou passar para ela o meu str aqui, ó. Tá? Então, ela vai receber esse texto que foi digitado aqui. Vou vir para cá, aí eu vou varrendo, passando, enquanto não encontrar o barra zero, eu vou somando mais um, somando mais um, somando mais um. Quando ele encontrou, ele vai cair fora. Tá? Então vamos lá, vamos rodar de novo. Texto. Tá lá, ó. O puts imprimiu, tá? E a minha funçãozinha me trouxe que é 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Deixa eu contar aqui. 3, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Tá? Então, essa funçãozinha aqui é uma funçãozinha bem simples. Lembrando que tudo que você vai fazer, você vai fazer utilizando sempre pelo barra zero. Bom, quando eu quero atribuir um valor entre uma variável e outra, eu faço o quê? Imagine que eu tenho aqui, ó, int x e y. Tá? Vou falar que o y aqui é 10. Tá? Se eu quero atribuir um valor, eu faço assim, né? X recebe e passo o valor. Posso falar assim, x recebe y. O que eu estou fazendo? Eu estou jogando o valor de y em x, certo? Mas quando eu trabalho com string, eu não consigo fazer isso. Por quê? Porque string, na verdade, ela tem um conjunto grande de elementos. Tá? Aí, o que eu faço? Bom, eu vou ter que pegar elemento a elemento e jogar de uma para outra. Tá? Então, aqui eu vou fazer uma outra funçãozinha, ó. Vou deixar ela como void, mas o certo é deixar ela como inteira, como string, não, inteira, e fazer ela retornar quantos caracteres foram copiados. Eu vou chamar aqui, ó, copia de uma string início, destino, vírgula, uma origem.
Ou seja, eu vou ter duas strings, tá? Uma com conteúdo, que é a origem, e uma sem conteúdo, que é o destino. E aí tudo que tiver na origem eu vou passar para o destino. Então, essa funçãozinha aqui, só para vocês verem, também é uma função bem simples. A primeira coisa a fazer é lembrar que eu não sei quantos caracteres tem. Tá? Eu não sei quantos caracteres tem. Eu vou ter que fazer o que então? Vou ter que utilizar novamente quem? Um contador aqui, ó. Que é 0, tá? E aí, novamente, eu vou ter que usar lá o while para saber se eu cheguei no final da string, tá? Então, é na origem, enquanto a origem na posição contador não for quem? Não for o /0. Tá? Ou seja, enquanto ele não for o /0, o que eu faço? Bom, eu vou pegar de um e jogar para o outro. Então, eu pego aqui ó, no destino, que é a string que está vazia, na posição do contador, ó, eu estou pegando elemento por elemento e copiando de um para o outro. Tá, ó, ele pegou de um lugar e passou para o outro. Vou aumentar o contador aqui para indicar que eu estou avançando dentro da minha string. Só que tem um porém. Quando eu fiz isso, eu parei no /0. Então, eu não copiei o /0 de um para o outro. Tá, ó, aqui o /0 sem aspas simples, tá, pessoal? É um caractere. Então, o /0 não foi para o destino. Tá? Só foi até antes do /0. Quando ele encontrou o /0, ele caiu fora. Então, a última coisa que eu tenho que fazer aqui, ó, destino na posição do contador, recebe o /0. Tá? Então, onde eu colocar o /0, ele vai indicar o fim da string. Então, ó, eu estou andando na origem inteira, passando elemento a elemento da origem para o destino, aumentando o contador. E aí ele está andando dentro da string. Então imagine aqui, ó, essa string aqui, ó, ele está andando. É /0? Não. Copiou para outra. 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 É /0? Não faço nada. Então, quer dizer, a outra string vai ter o seguinte, vai ter assim, ó, A, N, D, R, E. Só que não vai ter o /0 aí, tá? Por quê? Porque quando deu /0 eu não pedi para copiar também. Aí então eu tenho que forçar, então eu tenho que vir aqui, ó, e colocar esse /0 no destino, tá? E aí eu colocando o /0, ó, os dois vão ficar iguaizinhos, tá? Opa, /0. Certo? Ó? Então eu consegui copiar um dentro do outro. Ou seja, de uma variável, de um texto para outro. E aí, então se eu vier aqui embaixo e criar uma outra string aqui, ó, vou criar outra string, char str2 e vou passar aqui sem também. Tá? Sem tomar cuidado de ter o mesmo tamanho. Então, ó, eu vou imprimir o str1, vou chamar aqui ó, o cópia. Fala que o str2 vai receber o str. Tá? E aí que eu vou imprimir o str e depois vou dar um putz aqui no str2. Tá? Então se eu vier rodar aqui, ó, rodo ele. Olha lá, ó. Então, quando ele passar aqui, ó, putz, str, imprimiu, testando de novo. Putz, str2, testando de novo novamente. Tá vendo? Então, essas são funções que eu vou pedir para vocês implementarem. Então, são funções para vocês entenderem o conceito de string, tá? Ô, professor, e se eu quisesse uma string vazia? Tá?
Como que eu faço uma string vazia? Vamos analisar aqui então, ó. O que é uma string vazia? Uma string vazia é que esse /0 aqui, ó, esteja aqui, ó. E aqui pode ter o que eu quiser. Entendeu? Então, para mim inicializar uma string, ou seja, jogar sem nada dentro dela, vazia, é só colocar esse /0 no início dela. Por quê? Porque tanto o printf quanto o puts, o que ele faz? Ele vai varrendo a string até encontrar o /0 e vai imprimindo. Então aqui ele vai imprimir o ANDRE /0, caiu fora. ANDRE espaço Olivetti /0, caiu fora. Aqui ele vai encontrar já a /0 aqui na primeira posição, ele já vai cair fora, tá? Então, se eu quiser inicializar uma string, eu posso criar uma funçãozinha aqui, ó. Void inicializa string. Ela vai receber aqui, ó, uma string, tá? De qualquer tamanho. E a única coisa que ela vai fazer, olha que funçãozinha. str na posição 0 recebe /0. Tá? Então só isso daqui, ó. Então eu pego na minha string, na posição 0 dela e jogo o /0, ou seja, ela não tem mais nada lá dentro. Então, ó, aqui quando eu imprimir o str, eu vou fazer o seguinte. Antes de imprimir, eu vou pegar aqui e vou fazer o seguinte, ó, inicializa string. E vou passar aqui, ó, o str. Ou seja, aqui eu li o str, aqui eu copiei o conteúdo de str para str2. Depois, eu inicializei o str, ou seja, tudo que tinha ele foi descartado através do /0. E aí, eu vou imprimir ele aqui e a gente vai ver que vai sair sem nada, só vai aparecer o str2. Olha lá. Então, ó, esse testando novamente, ó, mostra que só foi impresso uma vez. Só foi impresso aqui embaixo, ó. Tá? Esse é str2. E olha o tamanho da string. Ele mostrou o tamanho da string 0. Por quê? Porque eu uso quem? Para analisar o tamanho da string. Eu uso str que está zerado. Tá? Então, o que acontece? Esse /0 é o cara que controla a string. Tá? Se ele não tiver ali dentro, isso vai trazer sujeira. Vamos fazer um teste aqui, ó. Eu não vou colocar o copy aqui, vou deixar apresentar. Vamos ver se ele vem com porcariado. Tá vendo, ó? Essa sujeira aqui, ó, vem dessa string, tá? Desse str2 aqui, ó, que eu mandei imprimir sem atribuir valor para ele, tá? Então ele vem com sujeira. Então a gente vai usar o inicialize string toda vez que eu não for fazer nada com essa string? Sim, toda vez que eu não for fazer uma leitura com ela, eu zero ela para mim não ter sujeira lá dentro, tá? Pessoal, entenderam o conceito de string? Sim. Tá? Então string é um vetorzinho de caractere, porém ele é trabalhado de uma forma diferente pelos comandos dentro da linguagem C. Então a gente tem o printf, que imprime uma string, eu tenho o puts, que imprime uma string, eu tenho o gets, que lê uma string, eu tenho o scanf, que pode ler uma string, mas não pode ter espaço. Só que todas essas geram um problema. Quer ver? Eu vou mostrar para vocês o problema agora. Ó, eu vou colocar 10 e 10. Não vou fazer cópia, não. Eu vou ler dois textos. Vou ler essas dois. Então, eu vou ler uma vez
a primeira string e depois a segunda. Tá? E depois vou apresentar esses dois caras aqui embaixo. Beleza? Então, algo bem simples. Só que em um deles eu vou digitar 10 caracteres. Tá? Vamos ver a ordem, acho que tem ordem invertida. Ó. Um, dois, três, quatro, 5, 6, 7, 8, 9, 10. É isso aí. Digitei o texto, André Olivetti, e vou digitar outro texto aqui, André Luiz. Cadê o André Olivetti? Estão vendo aqui, ó? Que eu digitei os dois textos, mandei imprimir os dois, não mandei? Só apareceu quem? O 2. Por quê? Olha que coisa mais doida. Quando isso for alocado em memória, vou fazer aqui embaixo, ó. Então imagine que aqui, ó, deixa eu copiar essa parte aqui. Então esse aqui é o STR2 e esse aqui é o STR. Então quando vai fazer a alocação de memória, ele aloca sequencialmente. Eu já falei para vocês que é sempre alocado de forma sequencial. Então ele começa aqui, ó. Então eu li o STR primeiro e digitei aqui, ó, André e aqui me caiu barra zero. Beleza, tá? E olha agora, quando eu digitei André Luiz no STR2, ó, ele veio aqui, ó. Olha que coisa estranha. Pôs o barra zero aonde? Dentro da outra variável. Então, na hora de imprimir o STR, ele encontrou logo de cara quem? O barra zero. E já parou, então não apresentou isso daqui. Por quê? Porque essa string 2 aqui sobrepôs a área da string 1. E aí você pode ver que o André, ó, aparece normal. O André Luiz, ó, apareceu normal. André Luiz. Tá? Só que a string 1, ó, como a barra zero caiu aqui no início, ela sobrepôs esse cara aqui. Entendeu? Então, quando encontrou o barra zero, ele falou: o tamanho da string é zero. Não tem nada lá dentro. Por quê? Porque logo o primeiro caractere é o barra zero. Tá? Então, a gente precisa ter um jeito de controlar isso. Tá? Então, eu preciso dar um jeito de controlar isso daí. Ou eu faço na mão, ou existe um outro carinha aqui. Só lembrar aqui a sintaxe certinha dele. Tá? Só que esse cara aqui, pessoal, ele é para. Tá vendo que tem um F na frente? Esse F indica file. É para trabalhar com arquivo. Tá? Então é quando a gente quer trabalhar com arquivo. Mas qual a vantagem dele, professor? A vantagem é que você consegue definir quantos caracteres ele pode ler. Tá? Ele tem esse formato aqui, ó. Essa é a sintaxe dele. Tá? Então, ó, ele recebe a string, onde eu vou guardar, recebe o tamanho que eu vou utilizar e faz a leitura de um arquivo. Ah, professor, mas eu não quero ler arquivo. Mas você tem que lembrar que o próprio teclado não deixa de ser um arquivo. Tá? Então, eu uso o fget da seguinte forma: ó, fgets, ponho aqui a variável, então eu coloco lá str, tá? Depois, aqui dentro eu coloco a quantidade, então o máximo pode ser 10, tá? Então eu vou colocar quanto? 9. Por quê? Porque ele vai ter que guardar um espaço para o barra zero, tá? E depois aqui eu coloco stdin. Tá? Então esse cara aqui permite eu ler do teclado 9 caracteres. Tá? Então se eu substituir esse cara aqui
por esse aqui, a gente consegue controlar quantos caracteres a pessoa está digitando, tá? Ah, professor, mas ele não deixa depois de um tanto? Não, ele deixa digitar quanto você quiser. A única coisa que ele faz é descartar aquilo que passa dos 9, tá? Então, se eu rodar esse cara aqui, digite um texto. Tá, ele já pegou o conteúdo, tá vendo? Ele leu o primeiro. Como esse primeiro já deu mais de 9 caracteres, ele cortou e jogou para continuar embaixo. Tá? Ele só tem um defeitozinho. Esse cara aqui, ele guarda o Enter. Então o seu Enter fica lá na memória em vez do /0. Tá? Certo? Então a gente pode fazer a leitura utilizando gets, fgets ou scanf. Tá? Qualquer um desses caras permite ler uma string, só que cada um tem sua limitação. O scanf não deixa você digitar espaço e não controla o tamanho. O gets deixa você digitar espaço, o que você quiser mais, só que não controla o tamanho. E o fgets, ele deixa você fazer o que você quiser, porém ele guarda o enter seu dentro da string, tá? Então a gente só tem que tomar cuidado com esse enter depois de retirar. Mas se você for um texto grande, não tem problema nenhum. Beleza? Então o mais correto seria utilizar isso daqui, que evita dor de cabeça pra gente. Beleza? Bom, então a ideia de string é exatamente essa. É sempre a gente se preocupar, procurar esse /0 para fazer todas as ações relacionado a string. Por quê? Oi? No fget, se eu aumentar o tamanho dele para mais um, não seria uma forma? Porque aí ele guarda o enter e aí ele coloca o /0 depois? Esse é o problema. Entendeu? Mas fica ruim você guardar o enter, porque dependendo que você for imprimir, fica meio zoado, né? Tem isso. Tá? Tem um jeito de fazer? Tem. É só você pegar no tamanho da string, subtrai 1 e põe o /0 lá. Aí ele vai sobrepor o /0. /0 não, o enter, né? O enter é o /n. Uhum. Tá? Então tem como resolver? Tem. Só depois do fget, se você jogar na posição, você pode pegar lá e jogar assim, na posição str. Existe, depois eu vou mostrar uma funçãozinha que vocês têm aí. strlen da string, e aí eu consigo achar a posição da string, tiro 1 e eu coloco /0 aqui, ó. Quando eu faço isso, eu estou sobrescrevendo exatamente aquela posição aonde ele deixou o enter para nós, tá? Mas ele tem uma coisinha que é o seguinte: quando eu preencho o texto inteiro, os 9, ele não guarda um enter. Tá? Ele põe o /0 bonitinho. Agora, quando eu preencho menos que 9, ou seja, eu tenho 30, eu coloquei só 15, ele guarda o enter e o /0. Tá? Isso que é uma coisinha chata dele. Tá? Mas também tem um jeito de resolver. Mas assim, pessoal, isso aqui vocês vão usar muito pouco, tá? Porque, na verdade, vocês vão trabalhar com essa linguagem, com a linguagem C, só nessa disciplina e depois em estudo de dados, tá? Quando vocês estiverem trabalhando já nas outras linguagens, programação orientada a objeto e tal, existem outras formas de trabalhar a leitura, a apresentação e tudo mais, tá? Bom, agora eu vou apresentar para vocês, então eu já apresentei funções de leitura. Tá? Já desenvolvemos algumas funçõezinhas aqui para poder trabalhar com uma string, mas agora eu vou passar algumas funçõezinhas da biblioteca string.h,
tá? Então eu vou criar aqui um novo arquivinho e mostrar que, na verdade, todas essas funções que nós implementamos já tem pronta lá na string.h. Então eu vou salvar esse cara, vou falar aqui que a gente vai estar utilizando a biblioteca string. Bibstring. Tá? Essa biblioteca, o que ela foi? Bom, já que a string funciona com esse /0, eles criaram um conjunto grande de funçõezinhas que vai auxiliar a gente na hora de trabalhar com string. Em vez de toda vez ter que reescrever, refazer a roda, que nem a gente fez aqui o tamanho da string, o cópia, o inicializa, existem funções já prontas para isso, tá? Então aqui eu vou colocar a biblioteca padrão nossa que include stdio.h. E aqui eu já vou colocar um include na biblioteca que a gente vai usar também, que é a string.h. Vou criar o meu principal aqui, tá? Então, que função que a gente vai ver? Vamos criar aqui char str1 de 100. Vou criar duas strings simplesinhas aqui, tá? Para a gente começar a brincar um pouco com as funções que a gente tem. str2 de 100 char str3 de 100. Tá? Então eu criei 3 strings aqui, aí eu vou ler o valor de dentro dela, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, vou utilizar o puts, tá? Eu nunca vou sobrepor mesmo isso aí tudo. Então, puts não, gets, vou usar o gets. E aí eu vou ler um conteúdo na string 1, beleza? Então, ó, já li a string 1. Agora, eu quero copiar o conteúdo da string 1 para a string 2. Então existe uma funçãozinha chamada assim, ó, strcpy, tá? O strcpy, o que ele faz? Ele permite eu copiar o conteúdo de uma string para outra. Ah, professor, é igualzinho essa funçãozinha que nós fizemos aqui, ó. Exato, é exatamente essa função, tá? Então aqui eu coloco lá, ó, str2, str1. Aqui eu copiei o conteúdo de str1 para str2. Aqui eu vou dar um outro gets, vou dar um gets na str3 também, para a gente poder ter dois valores para trabalhar, tá? É uma outra coisa, eu posso fazer assim também, ó, quer ver? Eu posso pegar e colocar assim, strcpy, e aqui eu falo assim, ó, str3, ó, isso aqui é para inicialização de uma variável, para jogar valor dentro dela. Posso colocar entre aspas aqui, ó, esse texto é do str3, tá? Então, o copy pode ser utilizado ou passando de uma string para outra ou jogando um texto dentro dessa string. Então, se eu vier aqui, ó, e dar agora eu vou usar o puts. Vou imprimir o str1. O 2 e o 3, sempre na sequência. O 2 e o 3. Então, eu estou utilizando só funções da linguagem, da biblioteca string.h, para mim poder fazer essas ações. Então, ó, eu li o str1, e aí eu joguei o str1 e o str2, depois joguei esse texto nesse str3. Então, é como se fosse uma atribuição. O strcpy é uma atribuição, tá? O professor, isso aí ele copia exatamente a exposição ou ele pode ser usado também para, se eu quiser colocar uma string no final da outra?
Aí é outro comandinho, tá? Tá. Eu vou mostrar para vocês. Tá vendo, ó? Então aqui, ó, digitei primeiro. Então o S deu primeiro. O strcpy copiou o que tinha o primeiro que eu digitei aqui em str2, tá? E aí eu joguei esse texto dentro do str3. Aí eu imprimi, ó, apareceu o primeiro de novo e o texto em str3, tá? Bom, agora ele perguntou, posso copiar um texto e pôr na frente do outro? Pode também. Eu posso usar um cara chamado strcat, tá? Esse strcat, ele copia o conteúdo de uma string no final da outra, tá? Então, se eu chegar aqui, ó, e colocar assim, ó, strcat, str1, vírgula, str3. O que ele vai fazer? Ele vai pegar o conteúdo de str3 e copiar na frente do conteúdo de str1. Tá? Então, na hora que eu apresentar, ele vai apresentar aqui, ó, dois textos aqui, depois primeiro e aqui esse texto. Tá? Então, esse strcat copia na frente. Tá? Ou seja, a gente chama isso aqui de concatena. Tá? Então, toda vez que eu falar de concatenar, significa colocar um texto na frente do outro. Tá? Aqui é o primeiro, ó. Tá vendo o que aconteceu agora? Eu copiei o texto do str1 e str2, perfeito. Depois eu copiei esse texto do str3 para dentro do str3. Depois eu peguei o texto que está em str3 e coloquei no final de str1. Tá? Aqui, então, ó, o str1 tem primeiro esse texto do str3. Depois o str2 tem o primeiro e o str3 tem o str3. Tá? Então, o cat permite eu juntar conteúdo. Tá? Ou seja, eu vou colocar o conteúdo desse no final desse. Tá? Tanto o copy quanto o cat, ele tem um cara strn. Mas ali ele não copiou na frente, tipo assim, ele colocou, no caso, str1, o 1 na frente do 3? Não, o 3 na frente do 1. Isso, então ele colocou esse texto do str3 primeiro e depois ele colocou a outra string, né? Porque o que ele faz é o seguinte, ó, o strcat, o que ele faz? Ele varre o str1 até encontrar o /0. Aí ele varre o str3 jogando elemento a elemento pro str1 e põe o /0 no fim. Então, mas quando ele coloca, ele não coloca no final do 1, ele coloca no começo do 1, né? Não, no final do 1. Roda lá o programa de novo. Vamos lá, ó. Chamar de primeiro, tá? Primeiro. Olha lá, ó. Ele pegou, ó, o primeiro, esse segundo cara aqui, né, ó. Então apresentou primeiro e na frente dele, ó, o texto do str3. Ah, tá. Tô errado. Beleza, valeu. Beleza? Eu posso colocar aqui, vamos fazer um negócio normal aqui. A gente coloca assim, ó. Char nome de 50. Char sobrenome de 40. Tá? Aqui, ó, eu posso ler o nome da pessoa e colocar um sobrenome para ela. Ler o nome. Tá? E aqui eu posso pegar e dar um strcat atribuindo um sobrenome para ela. Então, eu vou colocar strcat. Aí eu falo, colocar onde? No nome. O que? Eu vou colocar no nome o sobrenome. Aí o que ele vai fazer? Ele vai juntar em nome o sobrenome. Ah, não, professor, eu quero criar aqui, ó, um nome completo. Char nome completo de 100.
90. Tá? O que eu faço para o nome completo? A primeira coisa do nome completo é jogar vazio nele. Tá? Então, ó, se eu quiser criar um nome completo aqui, ó, eu posso fazer o seguinte. Isso aqui mesmo. Então eu tenho que jogar vazio. Para jogar vazio, ou eu coloco assim, ó, nome completo na posição 0 recebe o /0. Tá? Ou uma outra coisa que é comum você ver aí o pessoal fazendo é a seguinte: strcpy. Então estou copiando dentro de nome completo uma string vazia. Tá? Então esse ou esse inicializa a minha string. Aí o próximo passo é pegar o que? Ali o nome. Agora eu vou dar um strcat em nome completo. Então lá dentro do nome completo que não tinha nada, eu joguei quem? O nome. Depois, lá em nome completo de novo, na frente do nome dele, eu vou colocar um espacinho, porque o nome e sobrenome não tem separação, tá? Aí, por fim, eu coloco lá em nome completo o sobrenome. Certo? Então, se eu seguir esses passos aqui, eu monto através do nome e sobrenome dele o nome completo. Tá? Zerei, tanto faz um ou outro, e depois fui adicionando. Então, o strcat vai adicionando esse cara no fim do outro. Tá? Então, o nome completo recebeu nada, depois recebeu o nome na frente, depois o espaço na frente, depois o sobrenome na frente. Beleza? Bom, vamos ver o que mais a gente tem aqui, ó. Eu vou colocar em nome aqui, não vou dar get esse nome não. Eu vou atribuir um valor inicial para o nome aqui, só para a gente ter o nome e o sobrenome completinho. Tá? Vou colocar aqui o nome strcpy. Então, para a gente jogar valor dentro é sempre strcpy. Nome. Vou colocar meu nome aqui. Depois strcpy de novo. Vou colocar o sobrenome aqui. E aí, vou tirar esse carinha aqui, que isso aqui a gente já viu. Tá? E aqui vou imprimir o nome completo. Putz. Nome completo. Tá? Então, eu consigo fazer uma agregação de várias coisas num só elemento. Igual eu fiz o nome completo aqui, ó. Então, eu tinha um nome com valor, um sobrenome com valor. Aí eu criei o nome completo, joguei nada nele para inicializar. Depois, coloquei no nada o nome, depois pus um espaço, depois pus o sobrenome. Tá? Então, se eu vier aqui agora, ele vai me perguntar só uma primeira frasezinha lá. Primeiro. E aí, ó, vai imprimir, ó, André Olivetti certinho, ó, do jeito que eu queria. Tá? O strcopy e o strcat, ele tem duas versões, tá? Eu posso ter assim, ó, strcat, ncat. Tá? Esse strncat, eu limito o tamanho que eu vou copiar de um para o outro. Tá? Então eu consigo pegar só a partir do início uma certa quantidade. Então se eu falar assim, ó, quero colocar em str1 somente cat não, perdão, copy cpy. Então eu posso copiar só uma parte dele. Então eu falo aqui, ó, vou copiar em str2. Vou substituir esse de baixo aqui, pessoal, só para a gente ter. Tá vendo aqui? Eu copiava completo, né? Ó.
aqui eu copiava completo o que tinha STR1 para STR2. Tá? Então eu posso usar aqui, ó, o NCPY e copiar só uma parte. Tá? Então, ó, eu vou copiar aqui só os 4 primeiros caracteres. Tá? Então aqui, deixa eu fazer uma cópia desse cara aqui, só para a gente deixar registrado aqui para vocês, tá? Então aqui eu vou dar uma comentada aqui. Isso aqui a gente já viu como funciona. Aqui, copiei apenas os 4 primeiros caracteres, tá? Então o que ele faz? Ou ele copia até encontrar o /0, ou ele para no valor que eu colocar aqui dentro, tá? Então o STR2 vai ter uma parte do STR1 só. Tá vendo? Ó? Só os 4 primeiros, ó. O resto ele descartou. Tá? E a mesma coisa eu consigo fazer com CAT também. Tá? Então eu posso pegar aqui, ó, utilizar um STR. Vamos pegar lá embaixo. Para a gente utilizar a mesma. Então aqui, ó, eu posso aqui, em vez de copiar todo o terceiro lá para dentro, eu posso colocar aqui o strncat, tá? E aí eu passo de str1, o que tem str3, somente os 5 primeiros caracteres. Coloca no final de str1 os 5 primeiros caracteres de str3. Tá? Isso é para evitar também dar estouro de memória, tá? Então aqui tá vendo? Ele colocou aqui só esse aqui, ó. Esse é o espaço, tá? Então o que ele faz? Eu consigo limitar o que vai ser copiado de um para o outro, tá? Bom, além desses 2 caras, vamos ver alguma outra coisa. Existe um outro cara chamado strlen, tá? O strlen, ele traz o tamanho de uma string. Tá? Então esse cara aqui retorna o tamanho de uma string. E uma string passada como parâmetro. Então aqui eu posso dar um printf nele aqui, ó. %d. Pular de linha, e aí eu pego aqui o tamanho desse str3. Então, professor, eu posso usar isso aqui, em vez de eu utilizar o while para achar o /0, eu posso utilizar ele? Pode também, tá? Esse cara aí vai me trazer, se eu tenho 5, se eu tenho 7, 10 caracteres guardados lá dentro. Tá? Então, isso daí ajuda a gente também a fazer esse tipo de ação. Aí, ao invés de eu procurar o /0, eu posso trabalhar direto com o strlen, e aí eu posso usar o for. Beleza? Então vamos rodar aqui, ó. Tá faltando ponto e vírgula em algum lugar. Parênteses ainda, não? Tá, então tem aqui, ó.
E o strTrace tem tamanho 18. Então eu consigo não precisar ter que fazer uma funçãozinha para isso. Então essa biblioteca string.h veio para isso mesmo, para ajudar a gente a trabalhar com esse tipo de dado, que é um dado um pouco mais complexo. Então strcpy, strcat. E a gente tem aí um cara que é extremamente importante, que é o comparar duas strings, tá? Então aí surge um carinha diferente, que é o strcmp, tá? Que a gente usa bastante também. Então, eu posso vir aqui, vou colocar aqui, eu posso comparar assim, ó, strcmp, ele compara a minha string inteira. E tem dois caras, tem esse strcmp e o icmp, se não está errado, icmp. Esse icmp, ele não diferencia maiúsculo de minúsculo, tá? Ele trata como se fosse uma coisa só. E o cmp, ele diferencia um do outro, tá? Então primeiro a gente vai fazer um testezinho nesse cara aqui. Então, ó, eu vou colocar aqui, eu vou comparar o nome com o sobrenome, tá? Então eu vou comparar aqui, ó, nome, vírgula, sobrenome, tá? Então o que ele faz? Ele compara isso daqui, ó, e me retorna um valor positivo se esse daqui for maior, um valor negativo se esse for maior, tá? Então, se eu quiser comparar esse com esse, eu vou colocar o sinal como se fosse no lugar desse vírgula aqui, ó. Então, fala assim, ó, se o nome for maior que 0, ou seja, se o nome for maior que o sobrenome, então ele vai entrar aqui, essa condição vai ser satisfeita. Tá? Então, vou colocar aqui, ó, printf, o nome é maior que o sobrenome. Tá? Então, ó, é como se essa condiçãozinha aqui, ó, fosse entrar entre o nome e o sobrenome. Então, se o nome for maior que o sobrenome, eu ponho esse cara aqui. Se eu quero comparar com igualdade, eu coloco igual aqui. Se eu quero que o nome for menor que o sobrenome, eu inverto só o sinal aqui dentro, tá? Então, se eu rodar aqui, ó, não apresentou nada. Por quê? Porque o nome começa com A e o sobrenome começa com O, tá? Não é tamanho, tá, pessoal? Não é o tamanho da string, é em ordem alfabética, tá? Então, se eu inverter agora, eu vou falar o nome, o sobrenome é maior que o nome. Que na verdade por quê? Porque o O é maior que o A. Olha lá, ó, o sobrenome é maior que o nome. E se eu quiser comparar a igualdade, professor, o que eu faço? Vou comparar aqui, ó. Vou criar um outro nome aqui. Char. Nome 2. Tá? E aí eu vou colocar um outro nome aqui. Ana. Tá? Então eu posso vir aqui e comparar de igualdade, ó. Então só trocar aqui, ó. Então aqui eu tô vendo, ó, um é igual ao outro. Eu posso comparar também. Um é diferente do outro. O nome é diferente do sobrenome. O nome é maior que o sobrenome. O nome é menor que o sobrenome. Menor ou igual. Então eu posso colocar tudo aqui, ó. Então eu mudando esse símbolo aí que a gente está usando, operador relacional, eu vou estar mudando a comparação que estou fazendo. Nesse caso eu quero comparar a Ana, se ela é igual ao nome 2. Se o André é igual a Ana.
colocar a mensagem aqui, André é igual a Ana. Tá? E aqui eu vou pôr um else também, ó. Só pra gente colocar um ponto printf aqui, ó. André. Professor, mas eu não poderia usar simplesmente os 3 sinais iguais para fazer a comparação? Sem STSMP? Porque quando você usa 3 sinais iguais, você compara não o valor, né, da variável, por exemplo. Daria para comparar André com Ana usando 3 sinais iguais, daria? Não, porque para comparar string é só com STSMP. Ah, tá. A não ser valor, que... então. Oi? É só valor, então, que compara? Só variável comum. É a mesma coisa, comparar dois vetores, entendeu? Como você compara dois vetores? Entendeu? É meio complicado. Então, existe essa função só para isso. Tá. Depois, vocês vão ver que em outras linguagens a coisa muda, tá? Aí você pode ter essa comparação tal, diferente. Se for em Java, você consegue. Você usa até o equals. Em PHP, você compara normal. Tá? Então, a gente tem que sempre atentar para a linguagem que a gente está trabalhando. A gente tem que lembrar também que uma string não é um tipo normal, né? Não é um espaço de memória, ele é um conjunto de espaços, e aí fica difícil fazer essa comparação. Certo? Bom, tá aqui então, ó, comparei o nome com o nome 2, se são iguais, não é igual. Tá? Então, o que eu posso fazer? Eu vou trocar lá e vou colocar André nos 2. Por ano nos 2 que é mais fácil, não tem que digitar. 2. Tá? Agora, se eu comparar, ele vai trazer que o André é igual a Ana, que a Ana é igual a Ana. Tá? Então, eu estou comparando um com o outro. Se eu pôr sinal de igualdade e igualar a 0, ele vai chegar e falar, isso é igual ou isso é diferente. Tá, ó, a Ana é igual a Ana. Agora eu vou fazer uma outra coisa. Eu vou pegar aqui em cima, ó, e vou colocar assim, ó, Ana minúsculo. Se eu rodar esse daqui, tá? André não é igual a Ana, tá? Por quê? Porque Ana minúsculo é diferente de Ana maiúsculo. Professor, mas é praticamente a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Vocês lembram da tabela ASCII? Tá? Toda a comparação é feita com a tabela ASCII. Sabe o que o strcpy faz? Ele subtrai o A de A aqui, subtrai o N de N, o A, e vai embora até encontrar algo diferente. Encontrar algo diferente, ele para. Tá? E aí, o que eu posso fazer? Mas eu quero comparar e falar que Ana é igual a Ana, sendo minúsculo ou não. Aí a gente usa aqui, ó, o stricmp. Tá? E aqui o que Oi. Dá para usar isso daí para imprimir quando for igual? Por exemplo, se eu quiser pegar somente os que é maiúsculo, aí eu coloco, faço a comparação, se eles forem igual, aí eles dão o print, então, assim? Pode ser. Tá? Imagine você tem aí um conjunto de string. Tá? Eu tenho lá 10 string, 10 nomes, uma lista de nomes de aluno. E aí eu estou procurando os Andrés. Então eu tenho como fazer isso. André, aí pode ser maiúsculo, minúsculo, ele vai localizar esse cara lá. Tá? Aí você põe dentro de um for, dentro de um if, faz lá o que você quer fazer para analisar. Tá vendo? Ó? Agora, ó, mesmo sendo Ana maiúsculo e Ana minúsculo, ó, ele fez o quê? Ele comparou e deu igualdade. Então o que ele faz? Provavelmente ele transforma tudo isso para ou tudo para maiúsculo ou tudo para minúsculo e depois faz a comparação. Tá? E existe também, deixa eu dar uma olhada aqui, um outro cara que eu acho interessante também. Então, eu vou colocar esse cara aqui embaixo só para a gente ter a gente não perder esse conteúdozinho aqui. Aqui ele compara diferenciando maiúsculas de minúsculas. E aqui não diferencia
maiúsculas, minúsculas. Tá? E existe um outro carinha também, que é o... Deixa eu aqui embaixo, né? Tá? Que é o NCMP. Tem até o N-Case e CMP, beleza. Tá? Isso é NCMP. O que esse cara faz? Ele permite comparar uma parte do nome só. Tá? Então, ó, eu quero comparar só os 4 primeiros caracteres. Tá? Ah, isso daí é útil para quê, professor? Ué, se eu quero procurar aí quem começa com AN dentro de uma lista, eu coloco lá, ó, só 2. E aí ele procura só pelo AN. Então ele vai achar a André, vai achar a Ana e tudo mais. Tá? Então aqui, ó, eu vou mudar a Ana, eu vou colocar a Ana aqui e vou colocar a André aqui. E aí eu vou utilizar, só para comparar, só os 2 primeiros caracteres. Tá? Então eu vou colocar aqui, ó, Ana e André iniciam. Ana e André. Possuem as 2 letras iniciais iguais. Tá? Então, quando eu uso esse strn, ou seja, a partir de um número CNP, eu vou comparar só os 2 primeiros, 3 primeiros, 5 primeiros, e aí você que escolhe, né? Aí você pode utilizar até... Tá vendo? Ó? Ana e André possuem as 2 letras iniciais iguais. Certo? Então eu consigo comparar uma parte da minha string. E aí isso ajuda bastante, porque imagina você está fazendo uma consulta numa lista de alunos, e aí você quer fazer um filtro aí pelas iniciais do nome do cara. Então você procura lá por a N e vai trazer André, Ana e outros nomes também que tem essas 2 iniciais. Agora, quero todo o João alguma coisa. Então vai aparecer todos o João ali nessa listagem. Pessoal, então eu acho que para trabalhar com string, o que é mais importante são essas funções que eu passei para vocês, ou seja, copiar um conteúdo, ver o tamanho dela, anexar um conteúdo ao fim, e aí fazer cópia com partes dele, e por fim fazer a comparação desses caras. Beleza? Entenderam, pessoal? Não? Muito difícil. Mais ou menos, professor. É meio complicado aí, mas vai entender. Que na verdade a parte mais complexa é essa parte das comparações, né? Então você tem que levar o seguinte, ó. Você vê o que você coloca aqui, ó, na comparação da função com o valor 0, vai ser o valor que eu tenho de comparação aqui, o relacional que eu tenho nesse meio. Então, se eu igualar aqui a 0, eu estou querendo igualar esses 2 caras. Se eu colocar maior aqui, ó, então eu estou comparando se esse é maior que esse. Se eu colocar diferente aqui, ó, eu estou comparando se esse é diferente desse. Então, é só lembrar essa regrinha, tá? E aí vocês vão ter exercícios para fazer com string. Uns vai ser trabalhar só com... Então, ó, o string... Tá meio lento meu computador hoje, hein? Tá? E esses primeiros aqui, ó, são... praticamente vocês já fizeram vários, ó. Aqui já está resolvido 3, ó. Tamanho, inicializa, copia. Então, vocês vão ter que fazer concatena, separa. Existem outras funçõezinhas aqui
que na verdade não foge muito disso que a gente viu, que é trabalhar com um vetorzinho de caractere. Essa parte aqui, você vai usar essas funções que você implementou aqui em cima, tá? Sem utilizar as funções da biblioteca string.h. E esse terceiro aqui, você vai usar as funções da biblioteca string.h, tá? Para resolver. Então, nesse cara aqui, eu vou dar até uma dicasinha para vocês, ó. Eu vou falar de vetor de string aqui, tá? Vou criar esse arquivinho aqui, vou salvar ele. Vou chamar aqui de vetor de string. Tá? Então, ó, se eu vier aqui, deixa eu copiar daqui. Aqui eu vou chamar isso aqui, eu vou chamar de lista de alunos, tá? E ela tem 10 por 50. Ou seja, o que eu criei aqui? Na verdade, aqui eu criei 10 strings de tamanho 50. Então, quando a gente trabalha com vetor de string, pensa a string como sendo uma coisa só, imagina que eu tenho o seguinte, esse cara aqui, essa lista aqui, ó, essa lista, vou pôr de 10 por 10 aqui, 10 por 15 aqui, para ficar menor, para eu conseguir exemplificar ali, tá? 10 por 15. Então, como que funciona isso? Isso funciona da seguinte forma, ó. Imagina que eu criei aqui, ó, tá? Vou excluir essas linhas aqui. Imagina que eu tenha uma estrutura dessa aqui, ó, onde cada linha é uma string. Então eu poderia ter aqui, ó, Ana /0 aqui. Então nessa linha já acabou essa string. Agora eu vou ter lá, ó, outro /0 aqui. Então, ó, eu tenho de cada linha, é como se fosse uma string diferente. Tá? Então agora eu não vou me preocupar com esse tamanho aqui, ó, com os 15 caracteres que ela tem. Eu vou me preocupar só com quem? Vou me preocupar só com essas 10 linhas. Por quê? Porque agora eu trato uma linha como sendo uma coisa só. Tá? Então, se eu fosse ler um vetor com 10 nomes, então o que eu faria aqui? Eu faço um forzinho. For. Vou criar um i aqui. Int i. Tá? Aqui eu ponho lá i é igual a 0, ponto e vírgula, i menor que 10, ponto e vírgula, i mais. Tá? Aqui dentro, ó, eu não vou ter que ler caractere a caractere. Já posso pegar e utilizar aqui ó, o gets e já ler. Tá vendo? Aqui eu estou usando a string como sendo uma coisa única, tá vendo? Então, cada linha da string, a lista na posição 0 é um nome, a lista na posição 1 é outro nome, a lista na posição 2 é outro nome, e assim por diante, tá? Aqui eu vou colocar só o %d aqui, um tracinho, só para ficar mais bonitinho. Vírgula e mais um.
Tá? Então isso daqui, ó, vai fazer a leitura de 10 nomes para mim. Tá? Então se eu vier aqui rodar, ó, tá vendo? Então é como se eu estivesse trabalhando, sendo a string uma estrutura única. Tá? Então é como se eu pego essa linha inteira aqui, ó, e falo que isso aqui é a lista na posição 0. Como eu não preciso indicar a posição desse cara, eu utilizo a estrutura inteira, então é como se eu tivesse 10 strings separadas. Tá? E essa string é como se fosse algo único. Então se eu fosse imprimir, ó, é fácil também, ó, for i é igual a 0, ponto vírgula, é menor que 10, ponto vírgula, i mais. Aí eu faço a mesma apresentação daqui. Só que aqui eu posso usar só o printf mesmo com %s, tá? Então eu posso pegar aqui, posso usar putz? Pode, mas eu não tenho necessidade. Então eu coloco lá %d, traço %s e falo, dou um pulo de linha aqui, ó. Opa. Aí. Tá? E aí, ó, eu faço a leitura como sendo um vetor. Só que um vetor cabe um monte de caractere. Então se eu vier aqui, ó, olha que beleza. Sai um monte de sujeira. Porque eu esqueci de colocar o cara aqui. Tá vendo? Aqui, ó, toda vez que eu passo, que eu utilizo um %s, tá? Eu passo a string como sendo uma única coisa, ó. Eu não vou passar linha e coluna aqui, ó. Eu trato ela como sendo algo único, tá? Tanto quando eu imprimir o printf aqui, o %s, tanto quanto para dar o gets aqui, ó. Ele funciona da mesma forma. Tá? Então se eu rodar aqui, ó, tô lendo, fazendo a leitura linha a linha, não me preocupando com os caracteres, tá? E aí a impressão também, ó, linha a linha, sem me preocupar com os caracteres. Ah, professor, e para me fazer então localizar o nome de alguém? É só fazer um forzinho aqui, ó, mais um for. Então eu quero ver as pessoas que começam com A, tá? Então eu venho aqui, ó, passo por todo mundo, aqui dentro eu faço se, aí eu quero comparar com uma quantidade, strn cmp, tá? Então aqui eu passo, comparado quem? Ah, vamos perguntar aqui, ó, entre com a inicial aqui. Não, vou colocar comparando com A mesmo, tá? Só vai apresentar quem tem A. Tá? Então eu vou colocar aqui, ó, a lista. Então eu estou comparando o elemento da lista com o A. Por A maiúsculo. E vou comparar um caractere só. Tá? Se ele for igual a 0, significa que o A é igual à lista na posição I. Tá? Somente um caractere só. Então se eu rodar aqui, ó, ele vai apresentar somente aqueles que têm começado com A. Tá? Se eu vier, tá? Vou colocar uns dois começados com A aqui. Lembrando que é A maiúsculo, tá? Tá vendo aqui, ó? Ele apresentou somente os caras começados com A. Os outros foram descartados. Tá? O 1, o 6 e o 7. Que foi o que eu digitei, ó. O 1, o 6 e o 7. Então aqui eu consigo fazer as comparações, consigo fazer a análise, não pensando mais
num conjunto de caracteres, e pensando sim em um texto que é uma estrutura única. Entenderam, pessoal? Então é como se a gente trabalhasse com um vetor. Um vetorzinho de número, um vetorzinho de real, de qualquer coisa dessa. Só que a diferença é que a gente usa essas funções para poder tratar de uma forma mais fácil.